Saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus, irmãos, por mais uma semana de estudo bíblico, para a honra e a glória do nome do nosso Deus. Nós iniciamos uma série de estudo bíblico abordando o tema sobre qual a importância da leitura bíblica. Qual a importância da leitura bíblica? Esta é uma série de 5 estudos. Este é o último estudo que nós estamos concluindo desta série. Avisando aos irmãos que os estudos estão tudo no meu canal no YouTube. Se alguém quiser, eu vou colocar no grupo da igreja hoje ainda. Os irmãos acompanham todos os estudos desta série, está lá, você acompanha todos. Qual a importância da leitura bíblica? Qual a importância da leitura bíblica? Não é, igreja? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmã. Atos Romanos. Atos capítulo 8, versículo 30. Iremos aprender mais um pouco, concluindo esta série, sobre qual a importância da leitura bíblica. Amém, igreja? Atos capítulo 8, versículo 30, que diz assim: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que leis? Não é, irmãos? Olha a pergunta que Filipe fez para o eunuco: Entendes tu o que leis? Agora, imagina você lendo um texto bíblico e chega alguém e pergunta: Entendes tu o que leis? Qual seria a sua resposta? Não é? Você está lendo a Bíblia. Você está lendo uma passagem bíblica. E alguém que você não conhece chega até você e lhe pergunta: Entendes tu o que leis? Qual seria a nossa resposta? Alguém lhe perguntar: Você entende o que você está lendo? Se a pessoa sabe que está lendo, ele entende. Agora, se a pessoa está só olhando e alguém acha que ele está lendo, ele está esperando que alguém vai ensinar ele. Ajudar, né? Ajudar para que ele entenda aquela palavra. Aleluia. A resposta do eunuco: Como poderei entender se alguém não me ensinar? Olha o que ele disse. Então ele estava lendo, mas ele queria entender o que estava lendo. Porque ler é uma coisa, entender é outra coisa. Não é isso? A gente lê muitas histórias bíblicas, mas e o entendimento? Qual o significado? Qual a mensagem que aquele texto ele quer passar para nós? Não é? Quando lemos a queda do homem, qual o ensinamento que Deus ele quer nos dar? Quando nós vemos Deus no jardim do Éden matando um animal, tirando a pele do animal e cobrindo Adão e Eva, a gente lê essa história, a gente lê essa passagem em Gênesis 3.
Mas qual o entendimento que nós temos acerca desta passagem? Não é? O que esta passagem ela quer nos ensinar? Qual a mensagem que Deus quer passar para nós através desta mensagem? Olhe a resposta do eunuco. Como poderei entender se alguém não me ensinar? Não é? Ele disse, e rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. O que é que o eunuco queria? Ele queria aprender. Ele queria entendimento, ele queria aprendizagem. E uma das coisas que todos nós precisamos é aprender. Por que aprender? Porque ninguém sabe de tudo. Não é isso? Ninguém sabe de tudo que não possa ter nada para aprender. Todos nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Mas quem é o professor dos professores? Jesus, não é? Em Mateus capítulo 11, ele disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de quem? De mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 28 ao 29. Jesus, ele é o mestre dos mestres. Glória a Deus. Então, o eunuco, ele queria aprender. Ele queria entender. Entender o quê? Quem era o eunuco? Quem era ele? Quem era o eunuco? O eunuco etíope é um homem cujo nome nós não sabemos. Sua conversão abrange 15 versículos da Escritura e nunca mais é mencionado. Contudo, por causa dos detalhes revelados sobre a sua salvação, é um homem muito importante. Amém, igreja? Amém. O eunuco, ele era um homem muito importante. Um eunuco era um escravo, preparado desde a infância ou juventude para ser um servo por toda a sua vida. Este eunuco era o tesoureiro da Etiópia, uma posição de privilégio sob o reinado da rainha de Candace. Era certamente um homem bem educado e também muito religioso, pois viajou centenas de milhas através de montanhas e desertos para adorar em Jerusalém. Além de tudo isto, o eunuco, ele era um homem castrado, ficava encarregado de tomar conta de muitas mulheres em um lugar chamado o harém dos reis. Ele já nasceu assim. Muitos nasciam assim, outros eram castrados, Eles viviam exclusivamente da vida religiosa. só aquilo era, a vida dele era só ali no palácio. Isso quer dizer o quê? Que este homem, ele era um homem muito religioso, era um homem educado, porém, com os olhos fechados. Não é isso? Ele não tinha o entendimento, porque, irmãos, a palavra de Deus não é algo que se entende com uma mente carnal. Entendeu? A mente carnal, a mente natural, não consegue entender a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é Espírito, não é? E a sua palavra não é para a nossa carne, é para o nosso Espírito. Jesus disse, Mateus capítulo 4, nem só de pão, mas de toda que procede da boca de Deus. O que ele quer dizer com isto? O que é que se alimenta
de comida? A carne, o nosso corpo. E qual a porta de entrada para o alimento do corpo entrar? A boca. E a porta de entrada para o espírito é qual? O ouvido. Entendeu? Quem tem ouvidos, o que o espírito diz, é através do ouvir que o nosso espírito é alimentado pela palavra. Então a palavra de Deus, ela não é uma coisa natural, ela é sobrenatural. Eu não posso querer pegar a palavra de Deus e interpretar, entender como eu quero. Eu não posso fazer isso. A palavra de Deus, ela precisa ser interpretada como está escrito. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7. João, capítulo 7, versículo 38. Marcos, Lucas e João. João, capítulo 7, versículo 38. Mateus, Marcos, Lucas e João. Bem pertinho, né, irmãos? João, capítulo 7, versículo 38 diz assim: olha o que Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha o que Jesus disse: quem crê em mim, como? Como quer? Eu creio na Bíblia como eu quero crer? Não. Eu creio como está escrito. Podemos ir além do que está escrito? Não. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4. Versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. O que isso quer dizer? Que não podemos ir além. E o que é ir além? É ultrapassar, é acrescentar. Entendeu? Não podemos ir além do que está escrito. Devemos ficar com o que está escrito. Como Jesus disse, não é? Quem crer em mim, como eu quero, como eu determino, como eu fui ensinado, é como está escrito. Entendeu? Então, o eunuco, ele tinha uma boa educação, mas quando o assunto era a palavra de Deus, ele precisava de ajuda. Não é isso? Glória a Deus. Ele queria entender o que estava lendo e estava orando para isso. Quem aqui já tentou entender um texto bíblico e não conseguiu? E parou de ler? Não fica travadamente, né? Não é? A gente quer entender ali o que isso quer dizer. Meu Deus, me ajude. Deus vai ajudar vocês. Todos nós passamos por isso, né, irmão? A mente ela dá uma travada, meu Deus, isso quer dizer o quê, hein? Né? Parece que dá um branco, e principalmente quando tem oportunidade na igreja.
Ele queria entender o que estava lendo e ele estava orando para isto. Isto o quê? Para entender. Ele queria o quê? Entendimento. Não é? Ele queria sabedoria. Deus responde a oração do eunuco através de quem? Filipe. Ele orou pedindo entendimento. Deus leva Filipe até ele. Para quê? Para através de Filipe dar a ele o significado da passagem que ele estava lendo. Agora olha o grau de estudo de Filipe para ele. Entendeu? Compare o grau de estudo de Filipe para o eunuco. Quem tinha mais conhecimento? O eunuco. É estudado, educado, entendeu? E Filipe? Filipe não. Filipe era como um de nós. Imagina um de nós diante de um professor de faculdade. Teólogo, né? Não, professor de faculdade. Faculdade daí fora, das escolas aí fora. Entendeu, irmãos? Ou seja, nós, em frente a um professor da Universidade Federal. Não vai saber nem o que dizer. Assim era Filipe. Filipe diante de uma pessoa muito bem instruída, fala bonito. A gente fala para onde, para onde, Maionde, Mané, Zé, José, João. Olha que nível diferente, né, irmão? A diferença de Filipe para o eunuco é que Filipe entendia bem. Agora, aí tá certo. E o eunuco, ele era educado. É. Tinha conhecimento secular estudado. Filipe não. Como se diz, ele era culto. Isto, falava bonito. O grau do eunuco era lá em cima. O português correto eu nunca tinha. E Filipe confundia José com Zé. E assim sucessivamente, né, irmão? Mas só que Filipe tinha o que ele não tinha. Um tinha uma coisa, Não é? outro tinha outra. É. Filipe tinha um tesouro que ele não tinha. É por isso que não existe ninguém sabe amar de ninguém. Isso. Existe alguém para ouvir e receber. Não existe alguém que não saiba tanto a ponto de não ter necessidade de aprender. E não existe ninguém que seja tão burro que não tenha nada para ensinar. Porque quando eu digo assim, eu já sei, eu estou fazendo o quê? Eu estou travando a minha mente para novos aprendizados. Entendeu? Eu estou fechando a porta para a entrada do conhecimento. Deus responde a oração de Filipe, ou melhor, do eunuco através de Filipe. Filipe, quem é Filipe? Filipe é a resposta da oração do eunuco. Qual a distância Filipe percorreu para levar a palavra e como ele foi? Filipe caminhou aproximadamente 1.100 quilômetros, 100 quilômetros aproximadamente, para levar uma mensagem a uma pessoa. E depois daquela mensagem, Deus levou Filipe para outro lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Entendeu, irmãos? Olha a mensagem. Filipe, ou melhor, o eunuco orou, pedindo a Deus entendimento. Deus diz: Filipe, olha o que Deus disse a Filipe. Olha o que Deus disse a Filipe. E o anjo do Senhor
falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está... Gaza estava deserta de quê? Do conhecimento da palavra de Deus. Deserta de quê? Da pregação do Evangelho. Deus prepara Filipe e manda para Gaza, para fazer a obra. Glória a Deus. Enquanto o eunuco ele estava orando, Deus estava trabalhando em silêncio. Irmãos, é sempre assim nas nossas vidas. Enquanto você está orando, Deus está trabalhando. Entendeu? Enquanto você está pedindo a Deus, você pede a Deus aqui, e Deus está trabalhando lá do outro lado para trazer resposta. Olha a importância da oração, não é? E Deus disse através do anjo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E ele fez o quê? Ele fez o quê? Imagina você sair de uma multidão para um deserto. Se fosse hoje para nós, não é? Saia de Camela e vá para uma mata, e vá para um engenho. Será que nós iríamos nos levantar e ir? Ou iríamos relutar com Deus? Não é? Muitas vezes a gente reluta com Deus, não é, irmãos? Muitas vezes a gente não quer fazer a vontade de Deus. Ou seja, quando Ele manda, Ele se responsabiliza. O lugar pode estar deserto como estiver, mas se Deus lhe der uma ordem, vá fazer a obra. Pode ser onde for. Louvado seja Deus. João capítulo 13, versículo 16. Jesus disse: o enviado não é maior do que aquele que o enviou. O servo não é maior do que o seu senhor. João capítulo 13, versículo 16. Quem achou pode ler. Evangelho de João 13, 16. Na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Amém? Lucas 6,46. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículo 46. Quem achou pode ler. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E por que me chamas, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Do que adianta chamar meu Senhor, meu Deus, meu Pai, e não fazer o que Ele manda? A pergunta é: o que foi que Deus mandou você fazer? Qual é a ordem de Deus para cada um de nós? Não é isto? Então, Filipe, ele levantou-se e ele foi. Ele levantou. É uma coisa, ir é outra coisa. Às vezes a pessoa se levanta, mas não vai. Levantou-se e foi. Às vezes a pessoa ora, a pessoa busca, mas na hora de executar, não vai. Faz a obra pela metade. Deus não quer nada pela metade. Aleluia. O que fizermos para Deus, temos que fazer bem feito.
porque o que Ele faz por nós é bem feito também. Eu quero o melhor de Deus e não dou o melhor, dou o que eu quero, né? Aí Deus diz: opa. Então Filipe levantou-se e foi. Olha, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e que tinha ido a Jerusalém para a adoração. Ou seja, Deus mandou Filipe e Deus confirmou. Eita! Aleluia! Quando Deus manda, Ele confirma, irmão. E por que Ele confirma? Porque Deus não é Deus de confusão. Entendeu? Deus não vai mandar você fazer uma obra com confusão na mente, não. Quando Ele manda você, Ele primeiro dá certeza no seu coração que é Ele que está falando, que é Ele que está mandando, que é Ele que está revelando, Ele que está mostrando. Aleluia, aleluia. Deus manda, Ele dá a palavra, Ele revela, Ele confirma, dá certeza. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus revela aqui para uma pessoa, aí a pessoa não quer falar, não quer fazer, não quer mandar. Aí Deus vai e usa outra pessoa confirmando que é Ele que está mostrando, que é Ele que está revelando, que é Ele que está mandando. Aí a pessoa vai, levanta aí, executa. Então Filipe, ele levantou-se e foi. Deus usa pessoas em resposta às nossas orações, como foi o eunuco que estava lendo, mas não entendendo. Como devemos ler a Bíblia? Como você lê a Bíblia? Como devemos ler é uma coisa, como você lê é outra coisa. Como é que você lê a Bíblia? Qual é a forma que você se aproxima da Bíblia para ler? Primeiro, devemos orar, devemos parar a leitura por falta de entendimento, sim ou não? Eu estou lendo e não entendi. Eu devo parar a leitura e não ler mais porque entendi ou continuar? Continuar. Não é isso? Lê, relê, lê, relê. Deus usa pessoas para nos ensinar. Não é que a pessoa esteja ensinando, é que Deus deu àquela pessoa o dom de ensinar. Ensinar é um dom que Deus dá. Deus dá dom para a pessoa ensinar, e através desta pessoa Ele usa para dar entendimento. Devemos orar por entendimento da palavra, como fez o salmista no Salmo 119, versículo 18. Olha o que ele disse. Salmo 119, versículo 18, está escrito: desvenda os meus olhos. Olha o que ele disse: desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Ou seja, antes de ler a Bíblia, é necessário fazer uma oração para Deus abrir o entendimento, para Deus abrir a mente, para Deus dar o entendimento daquela leitura. Como devemos ler a Bíblia? Como você lê a Bíblia? Vamos aqui algumas dicas para ler a Bíblia. Primeiro, antes de iniciar uma leitura bíblica, faça uma oração. Segundo, esteja 100% presente na leitura. Sabe o que é isto?
É você colocar toda a sua concentração no que você está lendo. Entendeu? Você não pode ler a Bíblia pensando em outra coisa. Você não pode ler a Bíblia com a mente perturbada. Você não pode ler a Bíblia com a mente preocupada. Você não pode ler a Bíblia de todo jeito. Primeiro ora, depois você fica 100% presente, espírito, alma e corpo, tudo presente. A mente dividida não capta o entendimento. Se eu estiver falando aqui e a sua mente estiver em outro lugar, eu vou estar falando para o vento, você não vai entender. Porque a sua mente, pouco a pouco, ela vai lhe tirando a concentração, o foco, a atenção, e termina o estudo e você não entende, aí perdeu tempo. Não é assim? Perdeu tempo, porque você ouviu, mas não entendeu nada. Então a segunda dica para você ler a sua Bíblia é: esteja 100% presente na hora da leitura. Terceiro, leia com toda a atenção possível. Leia com atenção. Quarto, leia a Bíblia como se fosse a primeira vez. Quando você for ler a Bíblia, não diga assim: eu já li isso aqui, eu já li esse texto, eu já conheço essa história. Nunca diga eu já sei, porque não sabemos de nada. Nunca diga eu já conheço essa história. Não, irmãos, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quinto, não tenha pressa em terminar a leitura, tenha calma. Isso é um teste para a ansiedade. Tem pessoas que querem ler a Bíblia do dia para a noite, quer entender rápido, quer terminar logo a leitura, não tem paciência. Quem aqui que não tem paciência com a leitura? Está lendo e quer terminar logo. Eu já li Gênesis, quando eu cheguei na metade, eu olhei para trás assim, não entendi nada. Vou voltar de novo. Aí lê de novo, Não tenha pressa em terminar a leitura, tenha calma, tenha paciência. Sexto, leia a Bíblia como se ela fosse uma carta de amor. Imagina que você recebeu uma carta de amor do seu namorado ou da sua namorada. Como é que você lê essa carta? Não é? Qual a atenção que você dá a esta carta? Você vai ler com todo cuidado. Você vai ler com toda a observação possível. Você vai entrar dentro do texto. Na Bíblia é assim também. Quando estiver lendo a Bíblia, entre dentro dela. Se permita entrar dentro do texto, viver aquele texto. Uma coisa que é assim, minha opinião, que muitas pessoas pegam a Bíblia para ler na hora de dormir. Para mim é um erro. Se você não tem tempo durante o dia, imagina na hora que você está deitado lá. O cansaço vai dormir. Tem Tem que reservar um tempo. que reservar uma hora, tem que reservar um tempo, um dia. Durante o dia, que seja pouco, 2, 3 vezes, mas durante o dia. Para mim é um erro enorme. Ter um plano de leitura da Bíblia. Exato, se preparar plano, espiritualmente, toda aquela oraçãozinha ali, na cozinha mesmo, prepara aquele horáriozinho e vai lá e... Para Deus abrir a mente, dar entendimento. Mas não é que a pessoa toma um banho, janta e vai ficar lá, não consegue. Vai não. O cansaço fala mais alto, porque nós somos carne. Nós somos carne, nós cansamos do dia a dia o tempo todo. Para mim, assim, pessoalmente, é um erro muito grande. Grave, é um erro grave, Sétimo, leia com observação. Observe a pontuação. Observe quem está envolvido no texto. Observe as repetições que o texto tem.
As repetições é um chamado para a nossa atenção. Quando o escritor ele repete. Beber água. É dinheiro chegando. É. Eu vou dar uma cochilada aqui pra. Porque sono não fala, né? Eu trabalho todo dia no sol quente. Aí vem chegar uma sombra de tarde. E a gente trabalha sentado na varanda, o cinto amarrado na linha de vida, e a gente com um ponteiro e uma marreta batendo ali. Isso aqui dói tudo aqui com a perna. Aí a circulação frente, aí dói os pés. Aí às vezes a gente levanta um pouquinho, vai lá embaixo, no banheiro, vai bebe água, volta. Aí nesse meio também a coluna já dói, a gente senta de novo. Então, igreja, leia, sétimo, leia com observação. Observe a pontuação. Observe quem está envolvido no texto. Observe as repetições no texto. Ou seja, nada está por acaso. Nenhuma vírgula da Bíblia foi colocada por acaso. Não é? Uma vírgula pede uma parada, para nós parar, para meditar, entender o que nós lemos e absorver aquela mensagem. A interpretação da Bíblia está na Bíblia. Oitavo, a interpretação da Bíblia está na Bíblia. Ou seja, o mesmo Deus que inspirou os escritores é quem nos dá o entendimento, e para isto ele usa pessoas para cada um de nós, como ele fez com o eunuco. Não é isto? Filipe inventou alguma coisa, alguma moda? Não. Ele explicou o que o texto estava dizendo. Nono lugar. Agora vamos ao poder das perguntas no momento da leitura bíblica. Veja o que respondeu o eunuco a Filipe. Olha a resposta do eunuco para Filipe. Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Né? Qual foi a pergunta de Filipe para ele? Entendes tu o que estás lendo ou o que lês? A resposta dele é: como poderei entender se não há que me ensine ou me explique? Em seguida ele perguntou: de quem o profeta está falando? Dele mesmo ou de uma outra pessoa? Ele estava lendo o texto de Isaías 53, que falava de quem? De Jesus, do Cordeiro de Deus, do Messias, do Rei de Israel. Perguntas chaves para entender melhor o texto. Quando você estiver lendo a Bíblia, faça essas perguntas: quem, quando, como, onde, por quê, o que. Não é isto? Você lê um texto, aí você pergunta: por que Zaqueu subiu na árvore? Por que ele subiu na árvore? Ele era baixinho, ele ia ser Jesus. Olha a resposta do Estado. Entendeu? Porque ele era de pequena estatura. E ele queria o que ele queria? Jesus. Quantas perguntas fizemos no texto?
Duas. Parabéns para a irmã Roberta, igreja. Duas perguntas. O que, não é? E por quê e quem. Então, quando você faz a pergunta, a própria palavra de Deus traz a resposta. O que, quem, quando, como, onde, por quê, o que. Você vai ler o texto, vai perguntar quem é que está envolvido no texto, não é? Quem é que está no texto? Quando isso foi escrito? Como isto aconteceu? Onde isto aconteceu? Por que aconteceu? O que aconteceu? A mente já vai abrindo. Felipe, após ensinar o grupo, ele resolveu batizar. Foi, batizou e depois Ele foi arrebatar esse Espírito para Azor. Quer dizer, Felipe foi enviado para uma missão. Percorreu 68 quilômetros após isso, depois de percorrer 100 quilômetros, ele percorreu mais 61. Imagina Deus mandar você daqui para Recife a pé, levar uma mensagem. Foi mais ou menos isso ou mais que Felipe andou, para entregar uma mensagem a uma pessoa. Hoje tem muitas formas de locomoção, né? Mas antigamente o povo saía de Barreiro para Recife, a pé, com os burros carregados para levar para o mercado de Recife. Era a pé. Por aqui ainda se acha a estrada antiga, que era onde passava o trem, ainda se acham uns dormentes na estrada antiga. Se ele mandar ir a pé, tem que ir a pé. E aí, nesse dia, eu vou de bicicleta, que vai quebrar o meu caminho. É como ele, não é como eu. Então Felipe, ele levantou-se e andou um bocado de caminho a pé. Você pagar Agora imagina, você paga um preço para levar uma mensagem para uma pessoa. Daqui para o Recife a pé. Ou daqui para Ipojuca a pé. Pode ser para salvar a vida. Para salvar, com certeza. Você está achando pensando em fazer uma besteira, Né? Eu fui ali enganado, fazer a entrega, para lá, fazendo uma Deus vai ajudar o senhor. Fica assim não, viu? o pastor mandou ele fazer a entrega dos bolos aqui, uma rua, umas 3 ruas depois da minha. Ele foi parar em São Paulo e a pé, com a caixa de isopor embaixo do braço do sol quente. Tá ficando de noite já, imagina isso. E eu preocupada, a irmã Eliana preocupada. Era aqui na casa da irmã Eliana. Ele pensou que era no sítio lá embaixo, em São Paulo encheu. Eu já falei dela. E não, ela ficou louca, Júlia, ele tava louca já, a mãe dela ligou, ele tá aqui, que entrega é essa? Meu Deus. E você fica cansado. Tem que voltar. A gente já tava louca, então, meu. Não tem como. Aprenda, se já viu mandar o senhor vai pegar uma coisa errada. Vejamos alguns exemplos. O que a Bíblia fala sobre conversão? Não é? O que é conversão? Terceiro, o que é batismo? Quem pode ser batizado? Como ser batizado? Por que ser batizado? Para que ser batizado? De quantos batismos a Bíblia fala? O que é discipulado? Para que serve o discipulado? Positivo, para aprender. Amém. Amém, igreja? É o que nós estamos fazendo. Um discipulado, que é um processo de aprendizagem. Para nós aprendermos, como nós vimos nessa série de estudos,
sobre a Bíblia. Qual a importância da leitura bíblica? Nós vimos que através da leitura nós temos conhecimento de quem é Deus. A Bíblia, ela nos apresenta um Deus. Não é isso, irmãos? Através da leitura bíblica, nós temos muitos benefícios. E hoje nós concluímos esta série e a partir da próxima semana nós iremos entrar em outra série de estudo bíblico. Continuação no próximo estudo com o tema. Para a semana a gente traz uma nova série, um novo tema para nós estudar em nome de Jesus. Amém? Está nos estudos, a gente vai estudar tudo. Próximo estudo. Conversão, o que é batismo, de quantos batismos a Bíblia fala, o que é batismo, para que batizar, por que batizar, qual a importância, qual não importância. O que é conversão, o que a Bíblia fala sobre a conversão. Quer dizer, nós estamos em uma jornada de conhecimento da palavra de Deus, não é, igreja? Lembrando do que Deus falou pela boca de Oséias: o meu povo sofre porque lhe faltou conhecimento. E é o que nós precisamos buscar, é o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, lembre-se, primeiro faça uma oração. Peça para que Deus lhe dê o entendimento. Não tenha pressa em terminar de ler. Não queira entender tudo na mesma hora. Não é? A gente lê agora e às vezes o entendimento vem lá depois, né? A gente lê um texto agora e depois vem o entendimento. O importante é ler. Amém? Para nós encerrar, como nós vimos em Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Primeira Timóteo 2, quatro 13. 1 Timóteo 4, versículo 13. Recomendação de Deus através de Paulo para Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Amém? Que nós venhamos persistir, perseverar, insistir, teimar na leitura da palavra de Deus. Não parar. Como dizem Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Há muitos empecilhos, né? Há dificuldades para ler a Bíblia, mas nós precisamos perseverar. Alguém tem alguma pergunta? Vamos orar, agradecer a Deus. Próxima semana daremos início a uma nova jornada de estudos, se Deus assim nos permitir.